Beleza. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, tentar mostrar, né, para vocês aqui, alguma coisa a respeito de microserviços, tá? Que é um trabalho que eu me propus, né, a fazer no TCC da pós-graduação, tá? Então, eu acho que serve bastante para a gente aqui. Primeiramente, é o conceitozinho de microserviço, né? Nada mais é do que um serviço web, tá? Responde, né, um serviço web, e ele é com uma função específica, né? Ele atende apenas a uma determinada função, e normalmente na literatura você ainda tem uma equipe responsável apenas por um microserviço. Então você trabalha com um time para poder responder aquele microserviço. E a melhoria, né, que isso traz de trabalhar com microserviço é aquela questão de você divide, né, você tem as coisas bem definidas, então fica fácil para você poder liberar uma versão, fácil para você poder testar, porque é uma função só, tá? E, em contrapartida, do outro lado, nós temos um sistema monolítico, né, que seria o formato que a gente está mais acostumado a trabalhar, que depende de todo mundo fazer todos os testes em todo o aplicativo, liberar a versão, né, imensa, com um monte de funcionalidades dentro do sistema, uma quantidade incontável aí de funcionalidade no sistema e com possibilidade de às vezes, né, trazer algum problema também. A questão do microserviço, ele não resolve 100% de todos os problemas, não, porque à medida que vai crescendo o número de funcionalidades, né, você precisa de ter uma certa padronização para poder fazer o relacionamento entre um microserviço e outro, né, a comunicação de um microserviço e outro. Então, o que, eu pensei em fazer? Eu fiz o seguinte, eu criei vamos dizer assim, um executor, tá? de serviço, de microserviço, que fosse padronizado. Tá? É como se fosse um servidor web, porém com algumas padronizações. Aí a gente vai falando aí a respeito dessas padronizações e como que ele funciona. Tá? A princípio, eu vou entrar aqui, vocês podem ver aqui, ele é feito, eu usei o Delphi para poder fazer, tá? Então, ele é um executável standalone, então ele não precisa de ter nada por trás dele para poder rodar um serviço web, tá? Então, basta executar, que eu já executei, eu já trouxe aqui para a tela que vocês estão visualizando, tá? Essa aqui é a execução. Ele é uma aplicação console, tá? E aqui dentro do que eu estou mostrando, ele mostra aqui as configurações que eu tenho. Para funcionar, só precisaria dele, tá? Ele simplesmente não precisa de ter uma Apache, não precisa de ter, né, outra coisa para poder funcionar. Só de eu fazer isso aqui, nós já temos aqui funcionando, no caso aqui na porta 9000, eu já tenho funcionando aqui microserviço genérico, e eu fiz ele interpretar codificações em Pascal, tá? Então, para isso, eu usei duas coisas. Eu usei o ROS, tá? O pessoal aí que já mexe, já conhece, já olhou um pouquinho, né? O ROS é um componente inspirado no Express.js lá do Node, né? Do Node, quem já usa lá. E ele é um componente para poder instalar no Delphi. Então, para você poder criar uma rota no Delphi, é muito simples, né? É isso aqui, ó. Você quer fazer uma rota ping, então você vai lá e põe lá ping, põe uma procedure, né? Esse formatinho padrão aqui de procedure, e responde ao send aqui, mandando para a requisição o retorno do que você precisa. E fala com a porta que ele está ouvindo. Está escutando aqui na porta 9000. Esse aqui é o padrão para você poder criar, né? Dar o use no host e cria isso aqui e você tem. E ele tem diversos middlewares, tá? Assim como o Express, né? O Express lá no Node também tem diversos middlewares, que são coisas que você coloca que vai, vamos dizer assim, ele vai interceptar cada requisição passando uma informação ou fazer um tratamento, ou antes ou depois da rota ser executada, tá? Então, a comunidade já tem desenvolvido muitos middlewares aqui, tem esse aqui, tem esses outros aqui também, tá? Então, eu cheguei a usar alguns, né? Assim que eu apresentar lá o TCC na pós, eu vou trazer o material em PDF, né, vocês poderem dar uma olhada direitinho, tá? Então, esse aqui é o ROS, eu usei ele para poder fazer o quê? Para fazer essa parte de recepcionar as requisições e devolver, tá? Informações. E eu usei o JV, que a gente já conhece, já usa, né? O JV Interpreter,
que é o componente também que a gente usa aí no Delphi, para poder fazer a parte de interpretação de Pascal. Tá? Então, eu juntei essas duas coisas, o ROS com o interpretador, para a gente ter aqui como ter uma codificação bem semelhante ao que a gente tem hoje no módulo de BI, tá? O módulo gerador de relatórios, é como o pessoal escreve, né, codificação em Pascal, que hoje em dia a gente faz tudo ali praticamente, né? Qualquer processamento que a gente precisa, a gente faz tudo. Então, essa mesma parte de interpretação foi o que eu coloquei aqui, tá? Logicamente, aqui eu não tenho um tech server, né, que mantenha a conexão para poder rodar tal. Ele é naquele formato de stateless, né? Ou seja, ele não mantém aqui o status. Ele responde e acabou a conexão. Não tem mais nada para poder fazer. Aí, agora, como que isso aqui funciona? Na hora que eu mando executar, ele faz o seguinte, ele verifica se existe uma pasta aqui, config. Dentro da pasta config, eu tenho aqui uma configuração padrão, que é esse daqui, tá? Um arquivo JSON de configuração, ele já está aqui aberto, tá? Que tem todas as configurações deste meu microserviço, tá? Então, simplesmente, ele já abre com essas configurações. Se eu quiser ter uma segunda instância do meu microserviço rodando, eu também posso. Como que eu faria? Basta eu informar um outro arquivo de configuração. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uns arquivos em lote, uns batchzinhos aqui que eu deixei mais ou menos pronto. Tá? A gente pode até olhar aqui, para vocês poderem ver como que eu funciona. Eu só passo aqui, ó, o nome dele, passo um "-f" para indicar que eu estou passando um arquivo e passo um outro arquivo de configuração. Tá? No caso, eu vou passar este arquivo aqui, ó, esse API hash, tá? Observe que ele tem uma porta diferente, tá? Desse aqui eu estou trabalhando no 9000 e nesse aqui eu estou trabalhando na 8000. E eu tenho uma descrição diferente, né? Aqui eu tenho aqui para fins gerais e esse aqui é uma API hash, né? Se eu quiser ter os dois separados. Tá? Então, vou mandar rodar aqui. Já está rodando aqui do lado aqui, para vocês. Aqui eu exibo, né, a configuração dele. E aí, feito isso, o que acontece? Olha, aqui eu executei na porta 9000. Feito isso, nós vamos ter agora também na porta 8000, né? Explicando que, olha, esse aqui é para essa finalidade, este aqui é para essa finalidade aqui. Então, eu posso separar cada um dos meus microserviços com uma finalidade diferente. Aí marco aqui, né, que está online, marco aqui, né, início e tal. E agora vamos dar uma olhada nessa questão aqui desse menuzinho aqui, como que funciona, tá? Aqui eu tenho uma opção de visualizar a configuração, tá? Que ele simplesmente, remotamente, você fala assim, mas por que eu não olho no console? Porque, às vezes, remotamente, você precisa saber qual é a configuração que está sendo utilizada. Então, você poderia chamar esse /config aqui, e você teria a configuração que está sendo executada pelo microserviço, tá? Eu também posso fazer uma opção de recarregar remotamente, sem precisar de parar o microserviço. Isso também é uma ideia dos microserviços, ou seja, eles não podem parar, né? Você tem que manter a estabilidade dele quanto mais possível, né? Tem até uma proporção de 99,9%, que às vezes tem que se fazer para atender um SLA, alguma coisa desse tipo. Tá? Voltando aqui. Essa opção de recarregar é quando eu faço alguma modificação. Então, se eu fizer alguma modificação aqui nas configurações, eu posso recarregar. Só que tem uma exceção. As configurações que são relacionadas ao ROS, eu não tenho como fazer isso. Então, as configurações que são relacionadas ao ROS, eles estão definidas desde o princípio, e aí eu preciso de reiniciar o serviço para poder funcionar diferente. Mas as demais configurações, por exemplo, eu tenho uma configuração aqui para poder falar a respeito do banco de dados, né? Qual é o banco de dados? Qual é o drive? Qual é o protocolo? Onde que está? A porta? Tá? Qual é o usuário? Aqui não tem a senha, tá? Não tem a senha do banco de dados aqui, é porque... Deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Eu uso numa variável de ambiente, tá? Então, essa variável de ambiente aqui é que contém a senha. Para não ficar exposto, né? De certa forma, não ficar exposto, eu coloquei ela numa variável de ambiente. E por que essa configuração de banco de dados aqui? Normalmente, eu não falei que o microserviço ele atende a um serviço específico. Normalmente, também se trabalha com um banco de dados específico.
Tá? Então, cada microserviço teria um banco de dados. Pela literatura, a gente vê isso aí. Tá? É um microserviço para um banco de dados. Então, mas e se eu quiser acessar um segundo banco de dados? Tem como? Tem como. Isso aqui é só configuração padrão. Tá? Então, o que hoje a gente faz lá no sistema, por exemplo, um execute reader, um execute escalar, ODBC, FARIDAC, né? ODBC também, eu também coloquei o ODBC aqui. O FARIDAC, você tem condições de passar uma outra conexão, né? Mas se você não passar, ele vai usar a conexão padrão. Então, a conexão padrão é essa daqui. Da mesma forma, a questão de e-mail, tá? Um servidor de e-mail, para envio de e-mail. Então, esse servidor de e-mail, também eu posso configurar para cada microserviço um e-mail correspondente para ele, para que, caso ele precise, em algum momento, de enviar um e-mail e não passar uma configuração diferente, será usada essa configuração daqui, tá? Voltando lá, tá, nós vimos configuração, recarregar. Aqui o help na verdade, é uma lista das funções que são interpretadas ali, uma lista bem resumida, né? A gente sabe que não é só isso aqui não, porque aquela parte de Pascal todinha, né? Tem lá, então são outras, né? Mas a gente tem aqui algumas funções bem básicas, né? Begin-end e tal, essas do Pascal normal. Depois a gente tem aqui algumas relacionadas à requisição, tá? Que é todas as informações do request, eu tenho através dessa variável, todas as informações do response, se eu quiser mexer, eu tenho aqui, as informações do body, do content type que está vindo, do método type, eu tenho essas informações, tá? Parameter ID, a gente passa também na linha de comando aqui na URL, tá? Então, essas informações são relacionadas à resposta, as informações que eu preciso para poder fazer conexão com o banco de dados, né, que normalmente a gente usa lá, execute escalar, reader, command e tal, e mais algumas funções, tá? Execução de comandos no DOS, se eu precisar de fazer, tá? Decodificação, base 64, URL de arquivo, processar endereço web, né? Fora, fazer requisições, manipulação de JSON, tá? Então, tem as funções de manipulação de JSON todas aqui. Por aí vai, mexer com string, né? Cortar string, só número, expressão regular, tá? Tem essa parte todinha aqui já implementada dentro dele. RTTI, tá? Propriedade de classe, atributo, manipulação de data e tal. Então, aqui é uma lista bem sintética das funções para que podem ser utilizadas, tá? Então, todas as instâncias têm essas funções. Agora, a parte aqui de documentação, saúde, teste unitário, essa parte aqui, como que funciona? Essa parte aqui, nas configurações, eu tenho aqui embaixo, ó, páginas especiais, tá? Então, cada microserviço tem condição de direcionar, ou melhor, redirecionar, né, para uma página onde vai estar a autenticação, ele vai fazer a autenticação. Uma página onde terá a documentação do microserviço. Então, pode ser um outro site, pode ser um Wikipedia, pode ser o que for. Então, a pessoa consegue redirecionar. O certo é, a pessoa executando o microserviço, ele consegue, quero vir aqui buscar a documentação, tá? Reparem que ele faz aqui um barra doc, tá vendo aqui embaixo no link, né? Você observar lá embaixo ali, ó, tem ali o barra doc. Então, se eu chamar aqui em cima, barra doc, ele já vai para a documentação daquele microserviço que está rodando nessa porta. No meu caso aqui, eu escrevi, né? Eu direcionei para uma página minha estática aqui mesmo, eu escrevi ali a documentação e tal, ó, aguarde, tá? Né? O padrão de documentação aí que não tem, né? Mas aí deveria ser uma documentação falando específica de cada microserviço, o que ele faz e como que ele funciona. Aí poderia se usar, né? O pessoal usa aí aquele de API lá que a gente usa para documentar, se o nome agora. Swagger. Como é que é, Paulo? Swagger. Isso, Swagger, né? Poderia usar alguma coisa assim para poder documentar, tá? Então, para documentação seria isso. Saúde, o que é saúde? O health, né, do microserviço, é para validar se esse microserviço está rodando. Aí você pode falar assim, mas não é só fazer um ping aí e ver que ele está rodando? Às vezes não, às vezes um ping só resolve. Mas às vezes eu preciso saber, por exemplo, se ele está conseguindo se conectar ao banco de dados, eu preciso saber alguma outra coisa, então pode ser necessário fazer algum outro teste, tá? Então aqui eu direciono também, faço quantos testes eu quiser, tá? No caso aqui eu
eu direcionei a página de saúde, né, para uma página minha aqui de interpretação de saúde, tá? E ela vai executar o teste e vai falar, ó, tá ok ou não tá ok, ó. Após todos os testes, verificando, opa, o microserviço está ok. Então, é um padrão que os microserviços precisam ter, né? O Paulinho e o Danilo que estão mexendo aí também, eles já viram alguma coisa aí a respeito disso, ou seja, você tem que ter uma verificação de saúde. Por que isso? Porque quando você começa a colocar em ambientes corporativos, você precisa de testar e saber se ele está rodando, se ele está funcionando. Se ele não estiver rodando, nem estiver funcionando aquela instância, ele precisa derrubar aquela instância e levantar outra, tá? Quem for estudar também a AWS aí, Docker, vai ver bastante coisa relacionada a isso aí. Aqui também eu coloquei, como questão de padronização, testes unitários, tá? Então, você também pode direcionar para uma página onde serão feitos testes de toda a sua, vamos dizer assim, microserviço, vamos supor que ele é um CRUD para uma tabela, né? Ele inclui, altera, exclui, consulta e tal. Então, você pode fazer todos os testes aqui e dar o resultado dele, tá? Ou, aqui no meu caso, eu fiz o seguinte, eu fiz um menu, tá? Com vários links pelos quais eu gostaria de testar o meu microserviço aqui, então eu direcionei de uma certa forma aqui já montando uma página com links, tá? E a autenticação, depois a gente vai ver também a parte de fazer autenticação, mas é um direcionamento. A parte de publicidade, se quiser fazer uma publicidade, falar, né, ó, isso aqui, né, o que faz esse microserviço, tal, para terceiros poderem ver, sei lá, se for cobrança, né, teria como colocar alguma coisa também numa página especial para redirecionamento. Tá? Então, assim, são páginas que são redirecionadas, cada microserviço pode redirecionar para uma página. Agora, vamos fazer o seguinte, já vimos aqui a tela inicial, vamos ver a questão do funcionamento. Como que é o funcionamento? Eu tenho aqui, o funcionamento básico disso é um interpretar, tá? Vou colocar aqui um Hello World da vida aqui. Eu, esse endpoint, né, interpretar, tá vendo aqui Hello World? Por que ele está conseguindo dar uma resposta aqui? Na verdade, é porque eu tenho, dentro da mesma pasta onde ele está aqui, eu tenho uma pasta units. Dentro dessa pasta units, eu tenho aqui um ponto .pass, que é um Hello World, tá? Então, tá aqui, ó, se eu quiser editar, este aqui é o padrão, tá? Para poder se devolver HTML, se devolver qualquer coisa ali. Então, por exemplo, a gente está com ele aqui com um texto quase puro ali, né? Se eu quiser vir aqui, passar isso aqui para um H1, né? Que é o padrão lá de HTML, salvei o arquivo, não preciso de reiniciar, né? Ele já traz ali para mim, tá vendo a modificação aqui. Ah, mas isso aqui não interpretou. Realmente não interpretou, porque eu estou trazendo ele como texto plano, né? Se eu trouxer aqui como HTML, deixa eu só lembrar aqui o padrão aqui que é. Isso é texto HTML. Para visualizar ali. Eu trouxer ele como texto HTML. Eita, deixa eu... Ele já traz ali interpretado, executando HTML. Então, eu posso retornar texto puro, eu posso retornar HTML, posso retornar CSS, tá? Tudo vai variar de acordo com o que eu queira. Tá? Então, eu posso usar aqui praticamente o Delphi, né? O formato aqui é um formato bem conhecido, né? Você declara Unity, tem uma função main que retorna na string, e aqui é só o tipo de conteúdo que eu estou devolvendo, e aqui é o result mesmo, vai ser o texto que vai sair para lá. Tá? Então, este aqui é o padrão para se rodar uma interpretação aqui. Só que aí eu dei uma evoluída nisso e fiz o seguinte, eu não coloquei apenas ele lendo dentro da pasta da Unity aqui, tá? Pasta Unity. Eu leio também dentro da pasta com o número da porta, tá? Então, qual que é a sequência para poder visualizar? Ele olha primeiro dentro do número da porta, ver se tem uma Unity aqui. Se não tiver, ele vai pegar dentro dessa daqui. Por que isso? Porque eu posso ter aqui, eu posso ter Units que são compartilhados entre todos os meus microserviços. E eu posso ter, dentro da porta específica, alguma que é só daquele microserviço, tá? Então, um exemplo, eu quero colocar o Bootstrap. Bootstrap eu vou usar em vários sites, por exemplo. Eu posso colocar ele aqui, nessa parte centralizada, e todos os outros poderem usar
o Bootstrap a partir daqui, tá? Essa é a primeira coisa que foi feita. A outra coisa é o seguinte, ele não acessa apenas units locais, tá? Aqui na configuração, eu coloquei aqui, olha, ele vai ler units locais, ok. Mas ele também vai ler units lá da Textstore. Quem conhece a Textstore aí, já ouviu falar? Alguém conhece? Já ouviu falar no Textstore? Uma empresa aí, TechSystem, aí, que desenvolveu aí, ó. Tá? Bem bacana o software. Ó. A Textstore, na verdade, a gente tem nela um repositório de unidades de codificação. Ah, tá. Nós temos aqui um repositório de unidades de codificação, tá? Onde eu tenho o quê? Eu crio um nome para uma unidade de codificação, ele ganha um nome, né? Um P e um número de parceria, né? De acordo com o meu usuário é 3, então ele ganha o número 3 aqui. De acordo com o que você criar uma conta na Textstore, você tem um número diferenciado. E a partir do que tiver aqui, eu consigo também executar. O microserviço ele vai ler também uma codificação que estiver na Textstore para poder rodar. Tá? Então, na configuração, eu permito fazer esse acesso via Textstore, e aí você tem que marcar, né? Olha, eu quero que aceite, né, as units lá da Textstore, passa um código de cliente, que seria número, né? Caso a gente queira trabalhar com aquelas licenças lá da Textstore, né? Tem aqui as funcionalidades que são licenciadas, pode habilitar ali a questão do número, né, da licença, e você tem aqui uma expressão regular para definir quais são os parceiros que são aceitos. Por que eu tive que colocar isso aqui? Porque imagine só, eu executo esse serviço aqui e ele está interpretando Textstore, e aí uma pessoa qualquer sabe que isso está rodando aqui na Textstore, vai lá e coloca uma codificação que não deveria, né? Uma codificação lá, e aí ele vem e manda executar aqui na minha máquina. Tá? Isso é, assim, em termos, é uma questão de segurança. Tá? Então, aqui no caso, eu estou colocando a expressão regular que aceita qualquer parceiro. Mas o correto, em termos de segurança, seria colocar, é o parceiro número 1, é o parceiro número 3, tá? Ou seja, eu colocar aqui exatamente o código de parceria que eu quero usar as codificações para aquele microserviço. Poderia até ter uma conta para cada microserviço, tá? Então, ficaria dessa forma. E eu também consigo fazer o uso de repositórios públicos, tá? Repositório de units públicas. Aqui eu citei, eu fiz dois repositórios aqui, que um é lá no site da TechSystem, tem uma pasta samples lá, e a gente tem algumas units, tá? Nessa pasta samples, tem algumas units aqui, e eu coloquei uma aqui só para teste, tá? E também tem eu coloquei também aqui o GitHub, tá? Como funciona a questão do GitHub? No GitHub você vai lá ter um repositório, né? Tem um repositório, tem algumas coisas aí. Esse daqui, por exemplo, a unidade de codificação. Eu tenho aqui uma pastinha Pascal, ele tem aqui uma unit aqui, tá? Então, se você abrir a unit, é a unit Delphi normal, tá? Unit, uma função, né, main, devolvendo string, tá aqui o HTML que eu quero, o response que eu quero, beleza. Só que eu não posso apontar para este endereço, né? Eu tenho que apontar para o endereço que me retorne apenas a codificação. Então, eu tenho que ter esse endereço aqui, ó, esse endereço HAL dele aqui, tá? Então, na verdade, eu teria que pegar este endereço aqui para eu poder colocar na configuração, tá? Então, qualquer unit que eu tiver naquele GitHub ali, ela está possível de ser executada no meu microserviço aqui, tá? Que é um microserviço genérico, né? Então, para a gente poder ver isso aqui, ó, vou abrir aqui os meus testes unitários, que facilita aqui. Vou fechar um pouquinho aqui. Olha, esse aqui, ele vai fazer uma interpretação de uma unit local. Foi lá e trouxe, ó, esse aqui é uma unit local, tá? Trouxe o HTML. Aqui é uma unit que está lá na Textstore, tá? P3. Então, ele foi lá no Textstore, baixou a codificação, tá? Ela vem criptografada, eu tenho que decriptografar e depois fazer a interpretação disso. Então, observe a velocidade disso aqui. Ele tem que ir lá no site, trazer essa informação, interpretar, devolver para o navegador, tá? E o tempo de resposta dele fica muito bom, tá? Da Textstore, aí esse daqui, por exemplo, eu pegando lá na página da TechSystem, né? Aquela pasta, é uma pasta web, né? Então, uma pasta web, se eu tiver, eu posso também rodar. E esse daqui é o do GitHub, tá? Ele vai lá e acessa também no GitHub e processa a informação. Então, o que acontece? Eu posso ter
um serviço que está em execução, e eu posso fazer a manutenção, por exemplo, no caso da Textor, né? Eu posso vir aqui, editar uma unit aqui, a hora que eu cliquei aqui no salvar, eu já posso executar e ele já está valendo, tá? Então, eu salvei uma unit aqui, ou seja, não tem aquela questão, vou ter que disponibilizar, vou ter que liberar a versão, vou ter que não sei o quê. Tá? Em tese, é só você modificar aqui e já está valendo para identificação. Até aí o pessoal tá acompanhando, tá legal? Como é que tá aí? Tem muita gente voando ou não? Tá tranquilo, né? Tá? Aí tem mais algumas informações aqui, por exemplo, para poder fazer log, tá? Eu fiz aqui log, para poder exibir aqui, só que eu deixei eles no falso por enquanto, tá? Eu vou... vamos voltar um pouquinho aqui agora nessa parte das configurações aqui em cima do ROS, para falar das outras coisas que ele faz. Então, o básico dele é a questão da interpretação, mas ele também tem a opção de permitir downloads de arquivo, permitir upload de arquivo, então você tem como fazer tanto download quanto upload de arquivo. Ele já tem aqui aquele controle de cross-origin, né? Quando você muda de um domínio para o outro, você precisa ter isso aqui, tá? Senão ele não aceita você fazer uma transição, né, de um domínio para o outro. Você tem aqui também uma opção de já ativar. Isso aqui é uma parte de middleware, tá? Os middlewares que eu ativo lá no ROS, tá? O middleware para poder fazer uma compactação da resposta, caso ela seja maior que 1024 bytes. Porque se for menor, não chega a compensar, né? Compactar, mandar e depois descompactar lá no navegador. Não compensaria. Mas maior do que isso aqui já compensa fazer essa compactação, porque trafega menos dados e o navegador tem condição de descompactar do outro lado, aí fica bem tranquilo a navegação. Essa questão aqui, cálculo de ETAG, também é bastante interessante. Durante o período que eu fiz o TCC, eu fiz muitos testes com o Node.js, tá? E fiz a questão até assim, de comparando realmente performance, para ver se estava legal, se tava, como é que estava, tá? E o Node ele é muito rápido na resposta de requisição web dele, né? E eu consegui colocar esse microserviço genérico aqui, a parte de recepção das requisições, usando o ROS, ele fica um pouco ainda mais rápido do que o Node. Tá? Ele responde um pouco mais rápido do que o Node. Pouca coisa, mas chega assim a quase ficar igual os dois ali. Ele fica um pouco mais rápido do que o Node para responder requisição. Já quando eu acrescento a questão da interpretação, né? Ou seja, tem que interpretar alguma coisa, o conteúdo vai ser um pouquinho maior, tal, ele já muda um pouquinho a velocidade e ele fica compatível aí com o Java, tá? Eu fiz teste também com Java aqui, até mostrei para o Paulinho no dia aqui, eu usei o Java 8, tá? Então, ele consegue, tá? Em média, para você poder ter ideia, eu fiz, por exemplo, 10 mil requisições, tá? A uma rota de interpretação, e ele responde normalmente com 6 segundos, tá? 10 mil cada uma requisição, né? 6 milissegundos, desculpe, isso. Com 6 milissegundos, em média, o Node responde e o microserviço aqui, o genérico microservice, também responde. Já quando eu coloco interpretação, ele retorna em torno de 7, 8 milissegundos, que é mais ou menos o tempo também que o Java consegue aí. Só que, quando eu fui analisando isso, eu tive que analisar bastante coisa relacionada às requisições, né? Então, para vocês poderem ter uma ideia. Quando a gente roda aqui, né, na parte de network, a gente vê aqui, né, toda a parte de requisição, como é que funciona. Então, analisei, estudei bastante isso aqui e fui comparando, né, quais são os headers que vem aqui. Então, para eu poder ajustar em termos de velocidade, uma das, vamos dizer assim, uma das características que me fez conseguir fazer a mesma coisa do Node é que eu analisei a requisição do Node e ele vem com isso aqui, ó, Keep Alive. Esse Keep Alive, esse Connection Keep Alive, esse response no header aqui, ele faz com que a conexão HTTP se mantenha ativa por ainda algum tempo. Então, quando você faz uma primeira requisição, e se você fizer uma segunda, ele ainda, vamos dizer assim, reaproveita aquele túnel que foi aberto, né, para poder passar os arquivos, então ele mantém essa conexão. O padrão do host seria utilizar ele com close, tá? Connection close, ele fecha a conexão. Aí eu mantive a conexão. Por que eu fiz isso? Porque o Node faz isso.
tá? Então, o Node faz isso. Lá no Java também, ele também faz isso, tá? Ele mantém lá o Keep Alive. Então, eu ajustei para poder ficar igual a eles, para poder dar a performance exatamente igual a deles, tá? E a outra diferença que tem é porque é tamanho de retorno, né? Então, quanto mais coisas você coloca no retorno de header, né, envolvendo tanto o header quanto o conteúdo, faz diferença na velocidade, tá? Aqui, ele está vindo até compactado, que é deflate, tá? O encode que ele está vindo aqui, ele já está usando a compactação. Aqui eu também identifico, por exemplo, ó, isso aqui é um cabeçalho que eu coloco, né? Todo cabeçalho, normalmente, que é da gente, a gente acrescenta um X nele aqui para poder identificar, tá? Então, eu identifico de qual repositório que ele localizou essa unit, tá? Então, igual aquele teste que eu fiz lá, se eu abrir aqui, por exemplo, né, e mandar rodar, ele vai me mostrar aqui qual repositório que ele pegou do próprio genérico microsérie. Ah, e se eu pegasse esse outro aqui, que é do P3, pegar. Ele já vai mostrar aqui diferente, ó, ele conseguiu lá na Textor, tá vendo? Aí ele consegue provar que realmente está pegando essa unit, onde que ele localizou essa unit. Aí ele prova aqui onde que ele localizou, tá? Então, falamos aí um pouquinho. Tá pegando aqui. Nada não, né? Falamos um pouquinho aí a questão de velocidade. Então, isso aqui foi importantíssimo para colocar. E também a redução de um pouco de headers, tá? Que tinha aqui, eu estava colocando um header para poder assinar o serviço, tal, um header para outros headers, né? Então, quando eu quero medir velocidade, eu precisei tratar, reduzir bem os headers e colocar ele com o mesmo header que o Node estava devolvendo e o Java também, tá? Então, eu consegui uma velocidade muito boa, tá? Semelhante ao Node, tratando direitinho ali os headers. Eu acho que essa informação do connection aqui, capture ali, eu acho que é importante aí para o pessoal que está trabalhando na parte web também saber disso, né? Isso aqui fez uma diferença tremenda, tá? Aqui eu fiz mais outros testes, né? Fiz alguns testes, por exemplo, pegando comandos do sistema operacional. O que é isso aqui? Ele consegue, por exemplo, executar, tá? É uma unit Pascal que vai lá e executa no DOS, vamos dizer assim, num console, ele executa um comando que traz lista todos os serviços que estão rodando na máquina e devolve isso em formato texto. Tá? Então, qualquer comando do DOS que eu precisasse rodar, eu poderia ter uma unit que roda esse comando e devolva a informação. Eu fiz vários aqui, que normalmente quando a gente trabalha com dentro do Docker, a gente tem às vezes uma certa dificuldade de pegar uma informação, porque ele não tem interface, né? Então, se você quiser saber alguma coisa que está lá dentro do Docker rodando, você tem como pegar através de algum comandinho aqui do DOS, tá? Então, ele também interpreta comandos DOS. Aqui eu mostrei também algumas formas de se passar, porque não é só passando a unit, né? Eu posso passar também parâmetros para ela. Como assim passar parâmetros? Eu posso passar aqui o nome da unit, um ponto e um método. Em vez de chamar o método main, porque quando eu uso aqui, eu estou chamando o método main. Esses aqui eu já estou chamando um outro método. Eu posso ter outros métodos lá que eu ponho ponto, chamo outro método e ainda passo parâmetro, tá? Então é formato igual como se estivesse chamando aí uma função realmente no Delphi, tá? Então, esse aqui, por exemplo, se eu quiser dar um ping, né? Eu consigo chamar ele aqui, ó, ele vai lá, dispara o ping, já deu retorno, tá? Eu consigo chamar, né, diversas coisas aqui, nesse lookup. Eu consigo escrever no console, tá? Se eu quiser escrever, esse aqui eu dou 8.000, né? Esse aqui do 8.000, então aqui pega do 9. Esse aqui do 9.000, ó. Então, se eu quiser escrever, né, no console, ele vai disparar aqui uma escrita aqui no console. Então, só um cuidado que eu não posso dar ele pausa aqui se eu clicar nele aqui. Deixa eu ver se não pausou aqui. Não, pausou não. Tá. Vou deixar isso aqui por enquanto, porque eu acho que eu desativei o log nele ali, porque eu quero mostrar outra coisa mais à frente. Posso escrever um arquivo texto, tá, na máquina, não tem problema, tá? Eu consigo escrever um arquivo de log, gravar ele no Windows, tal, no sistema operacional. A parte de acesso a banco de dados, eu testei esse microserviço fazendo um acesso ao
Firebird, tá? E devolvendo o JSON, tá? Então, aqui, ó, fiz um acesso lá na tabela de status, tá? E devolvi JSON. Eu fiz, com SQL Server, tem uma máquina aqui na TXT com SQL Server, tá? Então, eu fiz um selectzinho lá também, trazendo ali os dados. Diga-se de passagem, o SQL Server respondendo muito rápido também, tá? Muito rápido mesmo. Fiz o teste com o MySQL, tem uma máquina também que a gente tem MySQL, então também. Tá? Então, observe aqui, o mesmo microserviço eu consegui conectar a 3 bancos de dados diferentes aqui. Ah, mas como você conseguiu isso? Você só configurou um. Eu consegui por quê? Porque estas units, se a gente abrir ela lá na Textstore, né, executar, por exemplo, SQL Server e tal, vai ter aqui, vamos pegar aqui, SQL Server. Aqui é a SQL, né? Executar. A única diferença é o seguinte, quando eu vou conectar no banco padrão, eu passo aqui vazio, essa conexão aqui, passo ela vazia. Quando eu quero conectar em outro banco, eu preciso definir aquelas informações, qual é o driver, qual é o servidor, qual é o database, o username, a senha, né? As configurações do banco de dados no qual eu estou conectando. Está aqui a SQL e está aqui a execução, execute reader. Validar, passo. Qual é a conexão? Poderia estar passando vazio se eu quisesse rodar no meu banco. E qual é a SQL que eu estou rodando? Ele me traz isso num client dataset, e do client dataset eu simplesmente chamo isso aqui, ó. Monte para mim para JSON. Tá? Eu quero um dataset em formato JSON e ele devolve o que vocês viram ali. Tá? Esse processamento de ir, voltar, devolver essa informação. Aqui também eu desenvolvi um formatinho, né, que dá para a gente poder fazer, por exemplo, passando ordenação, tá? É o padrão mais usado, às vezes, aí de... Assim, a máquina aqui deve estar parando, a gente consegue trabalhar a ordenação passando os parâmetros dele ali, tá? Pausei. Não pode selecionar texto no console, senão ele pausa. Tá aqui, respondeu, ó, ordenando, tá? Então, se eu quiser mudar a ordenação, eu venho aqui, troco aqui para nome, né? Então, eu mudo isso aqui. Tá ordenando aqui, tá? Eu posso também trabalhar nesse formato aqui, né? Que é o formato que o padrão hash pede, né? Por exemplo, eu quero só o status número 8, tá? Então, ele traz para mim só o status número 8, tá? Ele traz. Aqui eu fiz. Ah, tá. Composição de unit, né? Eu usei 3 units. Eu passei uma unit para executar, passei qual é a conexão, através de uma outra unit também, e qual é a SQL. Tá? Eu posso fazer uma composição de unit. Tanto externamente, assim como eu fiz, quanto internamente, no caso dessa SQL aqui, tá? Igual aqui, por exemplo, na Textstore. Aqui eu deixei a SQL montada aqui, mas eu poderia chamar uma codificação de uma outra unit aqui também. Tá? Eu posso chamar ela dessa forma. Olha, eu quero que a codificação que está lá naquela unit lá, pegue aquela SQL lá. Aí eu quero que a conexão do SQL Server venha desta outra unit que está aí na Textstore. Tá? Em vez de estar tudo aqui, eu poderia. Só que aí, na hora que for interpretar, além dele pegar essa, ele tem que pegar mais essa e mais essa na Textstore, né? Com mais acessos. Tá? Então, às vezes, você tem que pesar o que você quer, se é uma facilidade ou se é uma velocidade. Tá? Aqui também eu mostrei que dá para poder integrar com outros microserviços ou com outras APIs, tá? Então, o que eu fiz aqui? Mesmo quando o pessoal até via uma mensagem assim dessa. Aqui é uma integração com Slack, tá? Se eu mandar aqui uma integração com Slack, ó, a gente fez ali, não sei se todo mundo aí recebeu aí no random aí, você vai ver no Slack, o meu aqui acabou de chegar. Vou passar o Slack aqui para vocês verem. Acabou de chegar aqui no Slack, olha lá uma mensagem aqui, tá vendo? Então, essa mensagem veio por quê? Porque eu disparei uma integração, né, com outra API. Tá? E, assim, a codificação não é codificação pesada, não, tá? Mas você tem que saber mesmo os códigos de integração, tá? Para enviar mensagem para o Slack. Olha, eu passo lá, qual é o canal, qual é a mensagem. Ele tem um link, aqui eu capturo uma variável de ambiente, onde está a senha, tá? Eu coloco a senha numa variável de ambiente e disparo aqui o que a gente já está acostumado, quem mexe com as integrações e já está acostumado a fazer, que é chamar a requisição, né? Eu faço a requisição para este link, uma requisição do tipo post,
e aqui eu vou converter para JSON, passando aqui o canal e passando o texto, ou seja, o canal e a mensagem. Aqui é o tempo, né, que a gente precisa esperar, o bearer, né, que é a autenticação que a gente precisa de ter aqui, application JSON. Então, é isso aqui que faz essa integração com o Slack, tá? Aqui, outros meios que eu tenho de mandar mensagem no Slack, eu posso passar via o Bari, né? Aí, usando aí, no caso, né, o Postman, ou programando realmente de outra forma, eu posso usar também desse jeito. Então, a integração eu posso enviar assim, posso enviar de outros jeitos. Fiz um exemplo aqui também de consumindo, né, uma API JSON. Então, aqui, por exemplo, pegar informações do IPCA atual. Então, ele vai lá no Banco Central, traz a informação e já trouxe aqui, ó, no formato JSON. Então, a questão de integração entre um microserviço e outro fica bem simples, tá? Vou pegar aqui, IPCA. Ó, tem um link, tá? Do Banco Central. E aqui eu carrego os últimos dados dele. Faço uma requisição para o link, ele vem de formato JSON, eu converto de JSON, né, para um array aqui, trato e capturo as informações do jeito que eu quero e dou o retorno da informação, o result aqui da informação. Então, aqui eu uso o Delphi, eu uso o padrão que a gente já conhece para poder fazer isso aqui, tá? Aí você pode falar assim, mas isso aí são coisas simples, né? Agora aqui eu mostrei algumas outras coisas, de como as páginas um pouco mais complexas, né? Aqui, por exemplo. O que essa página faz? Ela é uma página que é um ponto .pas, tá? Que está lá na TechStore. Ela faz uma consulta no banco de dados para pegar uma lista de clientes do consultor 141 e já pega todos os mapeamentos dele, devolve montando um mapa no Google Maps, tá vendo? Um mapa com as informações aqui. E se eu quiser trocar aqui, eu quero consultor 1, ele já traz para outro consultor. Então, ele já monta essa informação, já traz aqui, muito rápido para poder trazer isso aqui, tá? Muito rápido para processar esses dados. Tá. Aqui é outro formato de rota que eu também coloquei, que é o seguinte. Eu tenho a página interpretar, que é onde eu passo ponto .pas, né? Que é Pascal. Então, isso aqui sempre inicia com Pascal. Interpretar é Pascal. E no static é quando eu não preciso de interpretar nada. Então, eu vou pegar a página do jeito que ela é, um HTML mesmo puro, tá? Vou abrir aqui um HTML mesmo puro. Então, essa página aqui, olha, ela não está fazendo interpretação, ela devolve HTML. HTML com CSS, logicamente, com funcionamento, tá? Então, isso aqui vem com JavaScript também, tá? Então, se você visualizar aqui, ó, eu quero incluir lá um novo status. É bem simples, né? Não fiz tratamento, nenhum desse tipo de coisa não, mas só para a gente poder ver, ó, já incluiu lá no banco de dados, tá? Se eu quiser alterar, né? Eu vou lá e eu vou alterar isso aqui. Ele já dispara a alteração, tá? Para a gente, ó, já fez ali a alteração, já atualizou a lista. Se eu quiser excluir, banco de dados, quer excluir o registro? Quero, e já apagou o registro. Então, essa página aqui é uma página estática. Olha só que legal essa página. Ó. Ela é uma página estática, mas tem diversas características nela. Vou fazer uma requisição de novo para a gente poder ver. Ela está fazendo uma integração entre os dois microserviços que eu tenho aqui levantado. Aqui, ó, a parte estática está respondendo na porta 9000. Ó. Porta 9000. Tá? Parte estática. HTML e JavaScript. Quando ele, para buscar os dados, ele usou o outro microserviço, que é aquela API REST que a gente montou lá. Tá vendo? Então, aqui é a página, usando aqui a porta 8000. Tá? Então, o response que vem lá é o JSON. Tá? É o JSON que vem aqui. Tá? Então, o response lá do microserviço, que era esse aqui, ó, aí está até plotando log aqui, porque eu já fiz requisições, que agora ele começa a plotar o log. Eu coloquei. Tá? Então, ele aqui, ó, 8000 é a API REST. Tá? Então, ele está respondendo direitinho ali, ou seja, a integração entre dois microserviços rodando, tá? E um outro detalhe muito interessante nisso aqui é o seguinte, essa página aqui, ela tem também o manifest, então ela é um formato PWA. Observe aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo aqui, instalar cadastro de status? O PWA, na verdade, ele me permite, se eu tiver
Aqui no caso está em localhost, então ele vai permitir eu fazer a instalação realmente dele aqui. Mas para fazer a instalação, por exemplo, num celular, e eu testei isso, tá? Instalando ele também no celular, eu tenho que ter aqui um protocolo, eu tenho que ter um certificado digital. Então, eu tenho que estar rodando em HTTPS. Depois eu vou mostrar como se coloca o HTTPS nisso aqui também. Mas é legal ver isso aqui. E outra coisa, o pessoal que às vezes não mexe na parte de web, aqui, ó, tem um Lighthouse, ele tem como gerar um relatório, tá? Gerar um relatório da performance, tá? De uma série de coisas que ele tem como fazer isso aqui, para a gente poder visualizar se isso já está pronto para ser um PWA ou não, tá? No meu caso aqui, já está no formatozinho de PWA, se eu mandar instalar, ele vai pedir aqui, ó, instalar. Vou abrir lá aqui, que já até mudou. Ele já fechou a aba e já abriu nesse formato. Ele é como se fosse uma aplicação no Windows. Tá? Então, quando a gente usa, por exemplo, o Slack, né? O Slack, por exemplo, é mais ou menos esse mesmo formato de aplicação. Tá? É um formato de aplicação. Tá? Quando você usa o Telegram, tá? Também é mais ou menos esse tipo de coisa. Ou seja, são aplicações do Windows, né? Aplicativos do Windows. Então, aqui, ó, ele ficou instalado, de tal forma que, se eu vier aqui agora e buscar por aqui, ó, olha lá, cadastro de status, ele está aqui, ó, tá vendo? Ele está instalado, eu abro, ele já abre desse jeito aqui, ó, para mim, tá? Então, isso aqui poderia estar sendo usado num celular, né? Ou seja, hoje em dia aí, o Carlos também conhece aí, o pessoal conhece, dá para poder desenvolver usando, né, HTML, JavaScript, CSS, para você poder desenvolver aplicativos que rodem no celular. Né? Acho que o site web hoje... Né? Roda em qualquer sistema operacional. Né? O Carlos está me informando aqui. Né? Ele roda em qualquer sistema operacional. Então, aqui agora é tranquilo, tá? E, na verdade, é o quê? Ele é o mesmo navegador, é um Chrome, porém ele esconde, né? Ele esconde umas abas, ele faz um tratamento especial aqui para poder rodar desse jeito, tá vendo? Eu posso mandar desinstalar ele, ó, remove, pronto. E aí agora ele volta a executar apenas aqui com a opção de instalar, tá? Então, esse aqui é um formato de PWA, ou seja, é uma aplicação. O que é o PWA? É um Progressive Web App, ou seja, eu tenho um HTML que é estático, olha só, um HTML estático, mas tem um JavaScript nele que permite eu fazer uma inclusão e faz uma releitura, faz aqui uma ordenação, né? Se for o caso aqui também, tá? Com um clique aqui eu faço ordenação de registro, tá? Então, é uma página estática, mas com o HTML, com o JavaScript, ela se torna uma página dinâmica, né? Usando outro microserviço para poder fazer o acesso, tá? Então, assim, eu acho que é bem legal isso aqui para a gente poder visualizar. Aí eu mostrei mais alguma aqui, por exemplo, essa daqui, ó, um dashboard. Tá? Ah, dá para fazer dashboard? Dá para fazer dashboard. E é estática a página, tá? Olha lá, página estática, abriu um HTML, porém o HTML vai fazer o quê? Requisições através do JavaScript, requisições ao meu back-end, tá? Nesse exemplo aqui, ó, é aquela mesma coisa de desenhar o mapinha ali, ó, porém interagindo, tá? Interagindo diretamente na página, tá? Então eu tenho aqui interagindo. Aqui são exemplos, né, de mapas, de gráficos, cada um deles também é uma página sendo executada. Essa daqui é bem legal, é a de gráficos do Google. O que dá para fazer nisso aqui? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, ali a gente está vendo aquele gráfico, que é um gráfico no formato de donuts, né? Eu posso vir aqui, ó, mudar essa linha para ele poder exibir um gráfico em formato de pizza. Vamos escrever aqui vou dar F5 aqui, já está valendo. O gráfico agora já é outro formato, um formato de pizza. Antes era donuts, agora é pizza. Ah, não quero exibir isso aí em formato de pizza, não. Eu quero isso aí no formato de uma tabela web. Tá? Então, salvei aqui. Dá um reload na página. Ó, onde estava o gráfico, já tem aqui uma página web. Então, você vê que é bastante simples essa questão de interação, de você ter a codificação num repositório online e você ter a execução, né, interpretada chamando desses repositórios. Então, fica bem dinâmico, bem simples para poder
mudar essas integrações. Uma outra coisa que tem aqui, eu também coloquei uma outra rota, essa rota aqui, ó, public. Essa rota public, ela serve para você publicar realmente sites, tá? Então, tudo que tiver nessa pasta public, né, que eu coloquei aqui no dentro, um site aqui, vamos supor, propaganda, tá? Tudo que estiver ali na pasta public, ele vai fornecer, né? Ele vai fornecer ali como se fosse um back-end para um front-end, tá? Então, tá aí a página, executou. Essa página aqui, ela usa Bootstrap, né? É uma página que eu fiz lá tive que fazer lá na pós lá também. Páginazinha, ó, tem imagens, tem botõezinhos, tá? Né? Isso, tal. Tá? Então, dá para poder colocar qualquer site estático, se você precisar de colocar, é só pegar a pastinha do site e jogar dentro dessa pasta aqui public que você tem o site rodando e funcionando. Tá? Caso fale uma coisa. Envio de e-mail, né? Eu já fiz aqui um envio de e-mail simples também, tá? Muito simples. Eu não fiz como uma função, não, mas eu fiz como uma classe, tá? Eu externei aqui uma classe. Diferente do que a gente hoje tem na interpretação, eu externei em formato de classe, onde eu crio e aqui eu defino destinatário, né? A cópia, o assunto, a mensagem, se é solicitar confirmação de leitura, adiciono arquivo, tá? E mando enviar. Feito isso aqui, eu já devolvo, opa, o e-mail foi enviado com sucesso ou não. Então, clico aqui para poder enviar o e-mail. E-mail demora um pouquinho mais, deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é porque eu tive que mudar. A autenticação do Google, esses dias aí, eu tive que mudar ela, tá? Eu tenho que salvar a senha diferenciada, tá? Não sei se vocês trabalham aí ou quem trabalha com Gmail e usando ele fora do Gmail, tá? Tem que mudar. Lá em casa eu já mudei, mas aqui eu ainda não mudei aqui a minha autenticação, tá? Tem que mudar a senha que fica lá eu defini lá no DOS, né? Deixa eu ver o negócio aí. Porque eu tenho que mudar aqui a senha do banco de dados e a outra que eu coloco para e-mail e password. Tá? Eu devo ter mudado a autenticação, ele deu lá falha na autenticação. Mas é só fazer aquilo ali que ele responde e envia o e-mail, tá? Eu fiz alguns testes, tá? Download de arquivo também, só bater um barra download, o que tiver dentro da pasta, né, acima de onde ele está rodando, dentro dessa pasta aqui, download, ele vai fazer o download do arquivo. Tá? Então, para disponibilizar arquivos para download, tá? Fez ali, ó, já está baixando aqui o arquivo, tranquilinho. Aqui eu fiz uma outra coisa também, por quê? Porque os microserviços, uma das justificativas deles é a seguinte também, na literatura, fala que é para poder dar liberdade aos desenvolvedores com relação a linguagens que eles vão utilizar. Então, eu quero utilizar a linguagem tal, eu quero utilizar a linguagem tal. O desenvolvedor pode usar, porque a equipe dele é responsável por manter aquele microserviço e ele pode usar a linguagem que ele quiser. Surgiu uma nova linguagem, quero usar essa nova linguagem. Tá, em tese ele poderia usar aquela nova linguagem ali para poder fazer. Mas imagine isso. Eu tive acesso, né, a uma pessoa do Banco Inter, que fez uma demonstração, uma palestra uma vez, e ele estava falando que no Banco Inter, a questão de microserviços lá chega, por exemplo, em torno de 1.000 microserviços. Você pensa num ambiente de 1.000 microserviços. Se você tiver 1.000 linguagens, o negócio complica um pouquinho, né? Mas vamos colocar aí, sei lá, tem 4, 5 linguagens, alguma coisa assim, né? Você já começa a ter uma possibilidade. E aqui, apesar de a minha página ser interpretando em Pascal, mas eu consigo chamar execuções, por exemplo, no Python, tá? Ou no arquivo em lote, tá? Aqui no caso aqui eu vou executar isso daqui, que é no Python. O que isso fez? Isso aqui, essa página de script, eu posso até abrir ela aqui. Isso aqui é codificação em Python, tá? Bastante coisa que eu fiz aqui, que eu fiz. Primeiro, eu
eu passei aqui os dados da requisição, porque eu recebi lá no ROS, né? Lá no ROS eu recebi a requisição com informações, e eu precisava de passar essas informações para dentro do Python. Então, eu fiz uma substituição dessa string aqui, vamos dizer assim, né? Dessa string, e aí ele passou a ter aqui dentro todas as informações da requisição. Então, eu pude, por exemplo, listei ali ó, o accept, listei ali algumas outras informações, o site de referência que chamou, o método, tá? E outra informação também que eu quisesse passar, eu poderia passar do Delphi, ou seja, ali do Pascal, do Generic Microservice, eu conseguiria passar para dentro do Python e o Python usar aquela informação, ou o inverso também, né? Porque aqui, por exemplo, eu fui lá, mandei o Python processar, o Python processou, me deu o retorno, eu capturei o retorno e mostrei o retorno na página web. Tá? Então, isso aqui é uma integração que foi feita usando o Python, mas daria para poder fazer. Eu fiz teste já, por exemplo, com Java. Tá? A única diferença é o seguinte, o Python ele também é interpretado. Né? Então, eu chamo do jeito que está aqui, mando executar, ele retorna. O Java eu já teria que fazer em 2 passos. Eu teria que mandar um compile, né? um Java lá compilando, e depois mandar um Java para poder executar. 2 passos. Mas também funciona. Tá? Eu fiz teste com o Python, fiz teste com Java, fiz teste com scripts. Né? Então, esse aqui é um script que eu retorno as versões, tá? Que eu tenho aqui na minha máquina aqui de diversas coisas relacionadas a desenvolvimento. Então, ele demora um pouquinho mesmo para poder rodar, porque são muita coisa que eu coloquei ali para poder capturar, então ele demora, vou deixar ele rodando ali, tá? Então, com Python ele funciona, com Python via ODBC ele funciona. E o Python, tá vendo aqui? Aqui eu fiz um select lá no banco de dados, trouxe usando o Python para poder fazer isso. Vocês poderiam ter ideia de qual é a codificação do Python para fazer um acesso ODBC, fazer uma leitura no banco de dados? É essas 2 linhas aqui, ó. Você tem ideia? Eu importo o Python DBC e aqui eu faço, olha, Python DBC, connect nessa fonte de dados do RP4G, crie um cursor e execute este select, dá um fetch all, que é retornando já em formato JSON, dá um este para a tela, que é o resultado que eu preciso. Então, ele faz aqui é o resultado das versões, né, que eu tenho aqui na máquina, ele pega diversas versões de arquivo que eu tenho. E aqui o Python foi lá e fez todo esse processo, ou seja, é uma integração entre o microserviço, passando pelo Python, acessando fonte de dados ODBC no Firebird, e a gente pode ver a velocidade que ele traz de execução disso aqui, ó, tá vendo? Ele fez todo esse caminho, né? Ou seja, foi no Python, voltou no microserviço, tal, para trazer informação, e é bem rapidinho. Aqui algumas informações que também tem jeito de fazer, tá? Se eu quiser pegar informações a respeito da requisição, tá? Aqui, ó, eu pego todas as informações da requisição, né? Query field, se eu quiser pegar protocolo, quiser pegar a parte de cookies, tá? Eu consigo pegar o accept, pronto, tá? Toda a parte que vem, eu consigo pegar. E aqui é a parte do response, já que eu também consigo manipular ou criar outras informações para o retorno da conexão. Então, aqui eu tenho o request e aqui eu tenho o response, as informações todas que eu consigo manipular. Algumas aqui estão assim, desse jeito aqui, porque é uma lista de string, né? Então, para eu pegar isso aqui, eu teria que abrir ele também e já manipular como uma lista de string, tá? Mas aqui eu só imprimi ele assim e pronto. Uma outra coisa que eu fiz aqui, e microserviço também às vezes precisa, é fazer redirect, tá? Eu testei também a questão de redirect, para fazer discover, né? Então, por exemplo, aqui, eu redireciono, tá vendo que ele está mandando para uma página P3, discover, mapa, 141. Só que aqui caiu em outra página, porque ele fez o redirect, tá? E não é porque o link não, o link é esse, é diferente mesmo, tá? Então, se eu bater aqui, ó, o link é esse daqui, ó, P3, discover, mapa, 141. Ele aplica ali um redirect, tá? Então, funciona a questão de fazer redirect, tá? Não, é tranquilo demais para poder fazer. Aqui é o redirect mesmo, tá? Tem essa forma de redirect e tem uma outra forma, que acho que o caso que usa isso hoje no site, que é aquela forma de você internamente, sem mudar o link,
olha lá, você, sem mudar o link, você, deixa eu ver, não é esse não, é o mapa 2, peraí. Vou colar aqui, mapa 2. Tá comprimido. Sem mudar o link, você faz o quê? Você chama a execução da página, como a gente faz lá um execute, pegando lá um result web, né? E você passa todos os parâmetros para ele, processa e entrega dentro do mesmo link, tá? Aqui dá para fazer isso também. O único detalhezinho aqui, porque vocês viram que aquela hora que eu olhei a requisição, ele compacta primeiro com deflate? Ele compara com defeito. Só que a nossa função interna que a gente usa para poder fazer requisições, ela só está preparada para poder fazer a descompressão de zip. Tá? Tem jeito também de modificar, tanto para ele poder pegar primeiro o deflate, ou eu mudar lá no host na hora de compilar lá, mudando a ordem lá para ele primeiro compactar com gzip. Tá? Se eu quiser fazer isso agora, seria bem simples para a gente poder ver funcionando. Seria eu desativar essa compactação, que está aqui, ó, tá? Se a gente desativar a compactação, ele não compacta e aí passa a funcionar esse modelo de redirecionamento aqui também, que é o modelo que processa e entrega aqui, tá? Aqui embaixo eu fiz também um outro formato, mas não vou nem testar, não, só explicar para vocês. Como essas páginas estão lá na Textstore, aí o que acontece? Tem um tempinho para poder ir lá na Textstore e voltar, né? Então, se tiver um site que você queira dar uma velocidade maior para ele, melhor seria se a Unity tivesse o quê? Tivesse local, né? Ou seja, estivesse junto ao microserviço. Seria o caso dessas aqui, ó. Está aqui o microserviço e as Units estariam aqui. Essas aqui vão rodar na velocidade mais rápida. Por quê? Vai ler um arquivo do texto aqui e pronto. O outro já precisa de eu fazer um outro acesso, né, na internet para poder voltar para depois interpretar. Mas assim, a diferença não é assim gritante não. Por exemplo, a Unity local interpreta aí em torno de 7 milissegundos. Uma Unity que vai lá no GitHub ou que vai lá na Textstore, ele retorna com 35 milissegundos em média. Tá? Então, assim, né, se você for somar o tempo de internet, é um tempo também bem rápido, né? E somar aqui, para acessar a Textstore, aí lá dentro, a gente vai ter que acessar o Java, fazer um acesso, validar, autenticar, não sei o quê, para depois voltar. Né? E o GitHub é a mesma coisa. Tá? Então, ele faz isso tudo, devolve e interpreta também. Ou seja, a gente tem que pesar o que é mais válido, se é a velocidade ou se é a praticidade. Mas aí a gente pode usar essas duas units que eu criei aqui. O que isso faz? Isso aqui, olha, ele coloca junto do generic microservice esta unit aqui, ó, na pasta 9000. Então, ele vai lá na Textstore, processa e põe ela local. Entendeu? Aí, se eu quiser tirar ela, aí eu venho aqui e mando remover de junto do microservice. Então, eu consigo fazer também, vamos dizer assim, isso aqui é como se fosse para ficar próximo dos serviços como são hoje, né? Porque todos os serviços do web hoje funcionam apenas desse jeito que eu mostrei para vocês aqui, que é o jeito local. Né? Nenhum serviço que eu conheça, ele roda buscando uma Unity fora, baixando e interpretando. Tá? Com exceção aí de, você pega, por exemplo, na Amazon, né? Aquela parte lá agora não lembro se é na Amazon ou se é no Google. Tem um que chama Lambda, acho que é na Amazon mesmo que chama Lambda. E o outro chama lá Functions, não sei o que lá. E você consegue ter vamos dizer, uma unit de codificação armazenada lá. Só que o detalhe, ela também é executada lá. Então, você pode chamar o processamento e depois ele volta, mas ele já processa lá. É diferente da abordagem aqui também. Tá? Então, com isso aqui eu conseguiria trazer as units para cache local. Então, eu trago o units da Textstore, ponho ela aqui. Então, eu consigo dar uma performance maior. Se eu quero voltar a ter a minha dinâmica de mexer lá enquanto eu estou mexendo, tá? Eu posso remover, mexo na Textstore, acabou, opa, subo ela de novo lá para o repositório local. Então, isso aqui, né? Até aqui o pessoal está acompanhando, está legal? Como é que está aí? Ricardo? Vou fechar um pouquinho aqui, a gente vai mudar aqui
de aspecto. Então, eu mostrei aqui toda a questão de teste, tá? Que a gente tinha aí. Agora, o que acontece? Para ser realmente um... Ver se tem alguém falando uma coisa aqui, escrevendo, não sei. Agora, o que acontece? Para a gente poder usar isso realmente como um microserviço, ele precisa de ser rodado dentro de um container, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o Docker instalado na minha máquina, ele não está com nenhum container sendo utilizado, mas eu tenho aqui as imagens, tá? Eu tenho aqui uma imagem gerada. O que é uma imagem? É como se fosse pensa num ISO de um CD que eu gravei e coloquei ele lá dentro com a instrução de que, olha, na hora que você rodar, vai levantar esse aplicativo aqui, tá? Então, o Docker é mais ou menos isso, tá? Então, eu tenho aqui um RAM, eu posso rodar, só que aí eu já montei uns scriptzinhos aqui, porque tem que ser uns scripts um pouquinho maior para poder rodar os containers, tá? Para você poder, o pessoal ter uma ideia, ele roda o Docker RAM, e aí aqui eu faço uma cópia das variáveis de ambiente que eu tenho local, ou seja, na minha máquina real, eu jogo elas para dentro do Docker, tá? Fazendo aqui um paralelo aqui das variáveis de ambiente que eu preciso. Aqui a parte de volumes que eu faço, no Docker trabalha com mapeamento, pelo fato dele ser como se fosse um ISO fechado, lacrado ali, que não, em tese, né, não se modificaria, né? Ele é somente, como se fosse somente leitura, mas você aponta para pastas fora, tá? Então, você tem aqui como apontar para a pasta... esse de falar de certificado, vou mostrar ainda. Certificado digital, a parte de units, eu mapeio para onde está a pasta de units, a parte de download, pasta public, tá? Então, eu mapeio todos esses volumes, aí depois eu falo qual porta que ele vai levantar, tá? Então, é assim que a gente levanta um container no Docker. E eu já vou levantar o container, em vez de eu só levantar o container, o que eu vou fazer aqui? Eu vou levantar ele de uma vez aqui, levantando um ambiente, tá? Com Nginx. Esse ambiente, até é legal, deixa eu deixar aqui, que é legal para poder ver ele rodando. O que ele vai fazer? Ele vai criar um balanceador de carga, tá? Então, eu dei um duplo clique aqui, ele vai começar a montar aqui, se você for observando, ele vai montando isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Já está tudo rodando. Então, o que ele fez aqui na hora que eu chamei aquele arquivo em lote ali? Ele levantou um ambiente onde o Nginx é um balanceador e ele balanceia para 3 instâncias que eu tenho do microserviço rodando. 3 instâncias iguais, tá? Idênticas, tá? As 3 instâncias que são idênticas do microserviço. Então, eu posso vir aqui, eu chamar aqui no browser agora. Observe que aqui agora a porta está com 8081. Essa porta é a porta do Nginx, tá? Então, tá aqui o microserviço, a mesma coisa rodando, só que dentro de um container Docker que está dentro de um container Docker, a mesma coisa que a gente viu, mas vou pegar um aqui específico, ó, ipconfig. Ele vai rodar um ipconfig lá dentro da máquina, tá? Então, ele devolveu aqui informações do ipconfig do Docker. Se eu der um refresh aqui agora, vocês vão observar que isso aqui vai mudar. O hostname dele vai mudar e aqui embaixo a placa de rede dele vai ficar mudando. Ele vai alternando. Por que isso? Porque eu tenho 3 instâncias rodando. Então, cada hora que faz uma requisição, ele está chamando uma das instâncias. Ele está executando ali uma das instâncias. Ó. Cada vez que ele joga para 1, joga para 2, joga para 3, joga para 1, para 2, para 3. Então, isso aqui que é o balanceamento de carga que a gente vê na questão de microserviços, tá? Rodando em um ambiente, aqui está rodando com o Nginx fazendo esse balanceamento. Se fosse rodar numa Amazon da vida, lá tem outros formatos de fazer balanceamento de carga, mas a definição e o funcionamento é basicamente isso aqui, tá? Então, aqui ele está respondendo, interpretando do mesmo jeito, se eu chamar lá aquela parte, por exemplo, um site aqui público, né, de propaganda, está lá rodando, tudo na porta 8081, tá? E se eu quiser chamar em um específico, ele também deixa. Tá? Se quiser chamar, ele criou uma porta lá, 54.518, ó. Eu nem tenho acesso a que número era essa porta, mas aqui agora ele só está rodando em um. Se eu vier aqui agora, né, e chamar aqui o teste lá esse teste do ipconfig, né, aqui agora vai ficar travado aqui, ó, mostrando só um aqui, ó. Tá? Ele não está fazendo balanceamento. Tá? É o que acontece
né, com a questão de balanceamento. Ou seja, você tem que sempre chamar a porta onde é feito o balanceamento, não é na 8081, que é a do Nginx, tá? Então, rodei, tá aqui, ó. Aí, o legal também é que ele fica aqui, fica alternando, né, entre o microserviço 1, 2 e 3, ele fica plotando aqui o que acontecer, você consegue visualizar aqui, passando entre o 1, 2 e o 3, tá? Vou deixar ele agora rodando. E vou chamar aqui uma coisa para poder derrubar esse ambiente, para ver que legal que é. Para derrubar o ambiente, que já está aqui rodando do lado aqui, ele vai desmontando o ambiente ali. Ele gasta mais tempo, às vezes, para poder desmontar o ambiente, ele fica parando tudo ali, do que para montar. Né? Para subir o ambiente, ele é bem simples quanto a isso. Eu não sei se tem a ver também com o estado aqui, com ele aberto, aqui, alguma coisa assim, tá? Ele demora um tempinho para poder desmontar o ambiente aqui. Muito bem. Eu esqueci de falar, há duas coisas aqui ainda. Duas não, tem mais. A questão do ETAG, que eu comentei também, é muito importante. O que é o ETAG? O ETAG, ele é uma tag que é passada. Deixa eu só pegar um. Pegar aqui, esse aqui, peraí. Externo, deixa eu pegar. Isso, peraí. Uma parte desse outro. Aí já até fez aqui, tá? Mas eu vou dar um refresh aqui para vocês poderem entender o que é aquela ETAG que ele usa. Eu mandei aqui esvaziar o cache e fazer o recarregamento forçado. Quando eu faço isso, ele trouxe para mim aqui, ó, o status 200, tá vendo aqui? Status 200, ok? E trouxe os dados, né? Trouxe os dados da minha requisição. E aí, o tamanho, né, da requisição está lá, 1.1 KB. Mesmo assim, porque está com a compactação ativa, né? Ele está usando o deflate. Aqui, está usando o deflate. Tá? Quando eu ativei aquele ETAG, olha o que ele faz. Ele cria aqui embaixo, ó, uma tag com isso aqui, ó, com um número. O que é esse número aqui? Esse número é um hash que é calculado em cima do conteúdo, tá? O conteúdo JSON que está aqui. Ó. Todo o conteúdo JSON que está aqui. De tal forma que, se eu fizer agora um refresh, o que o navegador vai fazer? O navegador vai, o Chrome, né, ele já é esperto o suficiente de mandar esse ETAG de volta. Ou seja, olha, é a mesma requisição e numa requisição anterior me mandaram um ETAG. Então, na segunda requisição, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma requisição, mas já passando o ETAG numa tag chamada if_not_match. Ou seja, se ele não bater com aquele coisa. O status que devolveu agora é o status de não modificado. Por que isso? Vamos olhar aqui, ó. Ele trouxe de novo o ETAG, mas a parte do response, a parte de dados, ele já está até amarelinho ali. Ele está usando os dados que o navegador já tinha aqui. Tá? Os dados estão aqui. Mas ele não trafegou. Olha o tamanho, a diferença de tamanho. Tá vendo aqui? Ele trouxe só 454 bytes e não trouxe mais 1.4, 1.1, que estava lá, kbytes. Tá? Então, você evita de trafegar dados. Imagina que essa coleção de dados aqui fosse muito alta. Você não, com o ETAG, você não evita que o select seja feito no banco de dados, tá? O select foi feito de novo no banco de dados, tá? Porém, ele não precisou de trafegar de volta os dados para cá. Deixa eu ver aqui se está rodando aqui. Ah, tá. Aqui eu mostro o select, quando tem algum errinho também eu mostro aqui, tá? Então, tá aqui. Então, imagine que eu viesse aqui e habilitasse aquele cadastro status lá, né? Viesse aqui, vou incluir mais um status lá, tal, ó, tá incluído mais um status. Se eu vier aqui agora e der um refresh de novo, normal, refresh normal, ele agora tem a obrigação de fazer o quê? Opa, os dados mudaram, tá vendo? Então, ele calcula o ETAG de novo e vê que os dados mudaram e ele devolve os dados já para o navegador, tá? Se eu repetir de novo, ele já não mudou o dado, então ele continua trazendo status 340. Quer dizer, use o que você já tem aí, navegador. Ele fala isso para o navegador. Use o que você já tem aí, não vou trafegar para você esses dados. Então, este
header, né? É tag, ele é muito usado, tá? Muito importante. Depois vocês podem pesquisar mais sobre ele aí, é bastante interessante. Passe JSON que eu preciso de fazer, o passe JSON, tratamento de exceção, eu quero que ele traga em formato JSON também. Servir arquivos públicos, eu posso escolher ou não, né? Ter aquela parte de servir como um back-end ali, de front-end, eu posso servir ou não. Agora, sobrou essas duas partes aqui. Vamos falar sobre elas. Essa parte aqui é a parte de certificado digital. Tá? Como que funciona? Para colocar um certificado digital. Vou fechar aqui e vou fechar o que está na pasta 8000 também, na porta 8000 também. Funciona da seguinte forma. Aqui, dentro dos arquivos que eu mandei, eu tenho aqui uma pasta de certificados. Tá? Então, ele vai procurar nessa pasta de certificados pelos arquivos. Né? Então, aqui eu já deixei criado aqui um arquivo de certificado e vou ter que mexer nos dois aqui, tá? Só para arquivo de certificado e um arquivo que é a chave do certificado digital. Tá? Então, aqui é chave do certificado digital. Aqui também chave do certificado digital. Bom, feito isso, vou levantar o microserviço de novo. Está aqui levantar. Levantar, toma cuidado para não selecionar nada. Aqui também eu posso escrever alguma coisa, não tem problema. Levantei este e vou levantar também o que está na porta 8000. Está aqui, levantar na porta 8000. Todos os dois agora estão com certificado digital. Vamos lá para a gente ver a diferença disso aqui agora. Primeiro, se eu fizer isso aqui agora, mandar, opa, não está funcionando. Ah, mas por que não está funcionando? Porque você tentou aqui um HTTP e não um HTTPS. Então, não vai deixar você fazer o acesso. Então, para você poder fazer o acesso, você vai ter que mudar isso aqui. Tem que ser HTTPS. Tá? Qualquer um deles aqui que eu chamar aqui, esse aqui também, não vai dar. Tá? Todos aqui eles pararam, em tese, né, de funcionar. Ó, o teste parou de funcionar. Tudo por quê? Por conta do protocolo. Tá? Então, eu tenho que vir aqui e mudar o protocolo. É HTTP, dois pontos, barra. Pronto, já está aqui rodando. No meu caso, que eu já aceitei, né? Está com um certificado digital aqui, bem seguro, que é aqueles que não tem autoridade certificadora, né? A gente gera na própria máquina só para poder testar mesmo. Então, ele aqui agora está rodando em formato de HTTPS. Então, feito isso, qualquer uma das páginas, né, que eu for navegar aqui agora, tal, ele já traz também em HTTPS. Tá? Então, basta que eu aponte, né, qual é o arquivo certificado deste microserviço para que ele tenha acesso. Por exemplo, aqui ele vai do microserviço aqui, da página de status, ele já mostra aqui, ó, o acesso, tanto na 9000 quanto na 8000 já estão em HTTPS. Inclusive, isso aqui, ele nem permitiria, né, se não fosse HTTPS. Se um tiver HTTPS e o outro não tivesse, ele não ia permitir. Tá? Então, ele já faz o acesso nos dois aqui ao mesmo tempo. Tá? Então, HTTPS é isso aí. Beleza? Todo mundo captou? Tranquilo? Ficou faltando agora a questão da interceptação. O que é a interceptação? A interceptação é o seguinte: além destes plugins, esses middlewares, né, que eu coloquei aqui, além desses middlewares até aqui, vamos supor que a pessoa queira ter ainda quero fazer uma interceptação na rota aí, quero fazer alguma coisa aí na rota, como é que eu vou fazer? Tá, vou fechar aqui de novo, vou mudar a minha configuração, tá? Vou pegar aqui interceptação, vou colocar aqui P3 Intercept. O que é isso que eu estou fazendo aqui, P3 Intercept? Eu estou dizendo que a cada requisição que vier, a cada rota que for chamada, endpoint que for chamado, ele vai passar nessa unit, tá? É uma unit lá no Textstore. Deixa eu acessar ela aqui no Textstore. Por que eu defino o nome lá? Porque eu posso ter várias. Eu posso ter uma para cada microserviço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora
Vai depender. Então, como funciona aqui? Eu trabalho com uma procedure, que é o antes, tá? E uma procedure, que é o depois, tá? Então, uma procedure antes, uma procedure depois. Tudo que tiver aqui será executado antes de qualquer execução. Então, vamos lá. HTTPS. Vou colocar o roxo. 9.000. Ah, não levantei, não. Peraí. Levantei ele aqui agora. Tá aí o 9.000 rodando, interpretando. E observe aqui, olha. Antes eu não estava fazendo um log e agora ele passou a fazer aqui, olha, o get que foi feito. Por que que ele fez isso? Entre as coisas que eu fiz aqui, eu posso fazer atribuição de cabeçalho na resposta. Tá? Eu quero setar um debug. Eu posso capturar a rota que está sendo processada, escrever, tá? O write LM, eu vou estou escrevendo lá no console, tá? Essa informação aqui que foi para lá, tá? Eu posso tratar a questão do authorization, também a gente não chegou a comentar authorization, mas eu posso mostrar ele aqui agora, tá? Authorization. Eu posso trabalhar os headers, né? Igual esse caso aqui, ó, XAPI Key. O que tem como fazer aqui? Olha, se vier, né, alguma coisa, eu mostro isso aqui, mas eu poderia fazer um teste de aceitação. Olha, se vier alguma requisição aqui e não tiver no cabeçalho essa tag aqui com este valor, nem aceite a requisição. Então, isso aqui apenas, ó, só isso aqui, se eu fizer, já é uma segurança que você coloca no seu serviço muito grande. Por quê? Qualquer intrometido que quiser, vou, né, varrer o seu site, vou fazer qualquer coisa, você já impede ele com isso aqui. Por quê? Porque você sabe que tem que passar aquele tipo de coisa. Mas a pessoa, para automatizar, ele teria que analisar os pacotes, ou seja, não seria um negócio tão simples, né, de pegar e fazer. Uma chave simples, uma chave qualquer, tá? Então, eu poderia fazer isso. E aqui eu deixei alguns exemplos de tratamento também para rotas que só podem ser acessadas se é autenticado. Tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, eu quero que a rota config, né? Toda hora você vai ali e manda visualizar a configuração, e isso aí não é bom, né? Não é bom os outros verem essa configuração. Tá, beleza. Então, você vai lá e fala assim, ó, se startar com config, né? E o token, né, não tiver válido, opa, você não está autorizado. Eu venho aqui, salvo. Opa, ó, já deu ali até que essa. Ah, não, peraí. Esse é remar. Faltou. Tá com erro aqui, Anduna. Entende. Ah, tá. Ó, essa página aqui roda. Agora vou visualizar a configuração. Opa, você não está autorizado a acessar. Tá vendo? Então, você não consegue acessar essa configuração ou qualquer outra rota, né? E aí tem vários jeitos. Eu posso testar se a rota casa com um valor, se ela, né, aqui tudo que for interpretar tem que passar pela validação. Ou eu posso ter uma lista de rotas privadas, eu criei aqui no modelinho, né? De rotas privadas, uma lista de rotas públicas, se for o inverso também, né? Ou não, tudo que não tiver naquela lista ali precisa ser autenticado. Você pode trabalhar assim também. Então, tem várias formas de trabalhar. Eu dei um exemplo aqui com o Config. Mas e agora? Como que eu faço a autenticação? Lembra que eu falei aqui, ó, que a gente direciona para uma página ALF? Essa página ALF, no meu caso aqui, né? Ela está passando a autenticação. Só que, para autenticar, ela precisa de usuário e senha. Tá? Então, aqui eu não vou conseguir testar, mas eu posso usar através do Postman. A autenticação aqui. Então, eu vou fazer o chamado, ó, interpretar, passando ali a autenticação, a use, e aqui eu vou passar user e password. Uma senha qualquer combinada. O que ele vai fazer? Nada. Deu erro. Vamos ver o que aconteceu. Tá, HTTPS, né? Eu mudei lá para HTTPS. Não tem que aceitar mesmo. O Postman aqui, eu acho que não está aceitando se não for certificado Tem válido. que ser o método post, não? Estou usando o get aí. Método? Não, deixa eu mudar ali. Eu acho que não, Dani. Aguenta aí. Aguenta aí, que eu acho que é só a questão de a verificação, que ele não está aceitando esse negócio falso, né? Deixa eu tirar aqui a configuração da HTTPS, tirar o certificado. Testar aqui de novo.
Tirei o certificado, no Postman. Tirar aqui esse negócio aqui. Isso, tá lá. Está rodando, genérico microservice, com interceptação, modular Postman, tá? É porque o Postman, às vezes, ele estava falando aí que invalida, tá? Ele não aceita isso como certificado falso, ele, por segurança, ele não vai, né? No navegador também ele não vai, a gente tem que ir lá e falar para ele ir para um lugar não seguro, né? Mas ele, como eu já tinha feito, ele passou direto, tá? O que essa Unity minha aqui faz? Ela gera token, tá? Então, ela gerou esse token aqui, ó, tá? No me chama? JWT, né? O formato de token JWT. Até gera em diversos formatos aqui e tal, decodifico informação, fiz, né, um teste completo aqui, mas o que vai interessar é isso aqui, ou seja, se eu precisar de passar agora um authorization, por exemplo, para config, né? Lembra que config lá parou de funcionar, né? Config? Ó, você não está autorizado? Por quê? Por causa do token, né? Tem que vir aqui e colocar o token que está autorizado lá. Opa, agora já passou, tá? Então, se eu quiser fazer a parte de autenticação, é tranquilo para poder fazer. Eu fiz um exemplo com o JWT, tá? Mas poderia ser com qualquer um. Que aqui eu chamo aqui uma unit minha mesmo aqui, de validar o token, e aquela outra lá é a de gerar um token, tá? Esse aqui é o intercept, e a outra unit é uma coisa de JWT. Ah, não, é autenticação. Isso. Essa aqui é a minha unit de autenticação. Para criar um token simples, usando isso aqui, é isso aqui. Primeiro, logicamente, você vai ter que validar o usuário, né? No meu caso, eu nem validei, não, só capturei. Capturei a informação e tal. Aqui eu teria que fazer um acesso a um banco de dados, alguma validação e tal. E aí eu devolvo o token para o cara. Eu crio aqui um token, né, JWT, com informações, né, qual é o aplicativo, que hora, quantos minutos, né, ele vai ficar expirando, até ele expirar. Adiciono mais alguma informação no token, se quiser. Lembrando, gente, que essa questão do token JWT tem toda aquela informação, né? Tem um sitezinho de JWT.io. JWT.io, esse aqui mesmo. Isso, aqui mesmo. Tá? Aqui o que acontece, olha, eu posso colar o meu token ali, porque ele é formado de 3 partes. Tem um pontinho aqui separando, né? 3 partes. A primeira parte identifica qual é o algoritmo que foi utilizado para poder fazer a geração do token. A segunda parte, que é chamada de payload, são os dados que eu mandei. Tá? Então, aqui tem os dados, ó, aplicativo de destino, genérico processo, tá? Não está andando e tal. Essas informações, elas, você olha para isso aqui e fala assim, está criptografado. Não, não está criptografado. Ele está codificado em base 64. Em base 64, codificado, você consegue decodificá-lo. Tá? Você consegue decodificá-lo aqui. E o final é a assinatura disso aqui. Por quê? Por isso que você não pode colocar no token JWT informações que sejam a senha do cara, alguma coisa assim. Você não pode armazenar esse tipo de informação nos dados do token JWT. Por quê? Porque você consegue visualizar as informações. Ah, mas então como é que isso funciona? Como é que isso é autenticação? É autenticação a partir do momento que você tem a validação da assinatura. Tá? Então, por exemplo, aqui está falando que a assinatura está inválida. Por quê? Porque o segredo, ele não sabe qual foi o segredo que eu usei para criptografar a informação. Tá? Então, ele não consegue saber. Mas, se eu pegar o meu segredo lá, super secreto, né? Vou pegar aqui, ó. Usei minha assinatura super secreta. Quando eu faço isso, ele muda isso aqui também, tá? Então, eu tenho que colocar o segredo e tenho que pegar de novo o token, o token aqui para validar. Então, ó, pronto. Ó, assinatura verificada. Então, ó, essa assinatura garante que ninguém mexeu nesses dados. Ninguém mexeu nesses dados. Então, ela é para isso. Porque se alguém mudar esses dados, mas não souber a assinatura, ele não consegue incluir informação, mudar aqui essa informação. Então, o token JWT funciona desse jeito. Você não aconselho, né, vocês colocarem, né, não pode colocar informação de segurança, tá? Senha, não pode colocar aqui dentro.
para poder você não ter problema de vazamento, né, da informação. Então, token JWT é isso. O ROS também funciona com Basic Authentication, tá? Tem os vídeos do um camarada lá que criou, esqueci o nome dele agora, alguém poder lembrar aí, Vinícius Sanches, né? Vinícius Sanches tem vídeos dele também fazendo com Basic Authentication e tem um pessoal já desenvolvendo, tá? O Carlos, um outro rapaz também que ajuda no desenvolvimento, ele já desenvolveu um modelo para fazer com Alpha2, tá? Ou Alpha2, né? Então, já está evoluindo bastante aí também nessas questões, tá? E ver se faltou alguma coisa, eu acredito que não. Momento para dúvidas aí, questionamentos, pessoal, que vai fazer, adicionar aí algum comentário. Ok, eu mostrei tudo. Mostrei. Gente, isso fazendo um resumo, né? Um resumo aí do que a gente viu. É um aplicativo standalone, não depende de mais nada, a não ser, logicamente, um sistema operacional para poder rodar. Aqui eu precisei de algumas DLLs, porque se eu quiser trabalhar com o FB Client, né, a trabalhar com o Firebird, eu vou precisar disso. Se eu quiser mandar e-mail, eu vou precisar dessas duas, tá? Se eu quiser fazer acesso ao MySQL, vou precisar dessas aqui. Então, é esse conjuntinho aqui, tá? Que eu vou precisar. Midas, né, que eu também deixei por fora, tá? É um aplicativo feito em Delphi, tá? O tamanho dele está aí, ó. A gente pode até compactar, né? Executar, se quiser compactar também. No caso aqui, eu não aconselho não, mas daria. E ele já cria essas pastinhas todas. Tá? Na hora que abre, se não tiver, ele vai criando e ele interpreta isso aí. E, assim, eu acho que dá para poder fazer um desenvolvimento padronizado, tá? Padronizado de microserviços, tá? Dá para poder fazer um desenvolvimento desse modelo aí. Eu quis trazer isso aí para, né, o pessoal que às vezes não mexe na parte web, ter alguma noção, né? Quem mexe na parte web, às vezes, não mexe com a parte de microserviço específico, ou fica meio voando, né? Quando fala, um microserviço, o que é? Tá? Então, microserviço, em tese, é algo que responda apenas uma função. Aqui eu posso ter, se eu quiser. Só que aqui, do jeito que eu fiz, eu consigo... se eu quiser levantar um microserviço que responda só aquele cadastrinho de status lá, beleza, ele vai responder só aquele cadastrinho. Aí eu quero criar um outro microserviço só para enviar e-mail. Eu posso ter? Posso. Eu separo as funções. Eu quero criar um outro microserviço só para responder a autenticação. Calcular a autenticação, validar a autenticação. Posso? Posso. Tá? Então, você tem como, né? Você tem como fazer a divisão a hora que você quiser. Porque você pode falar, não, eu quero colocar tudo num só. Dá? Dá. Né? Eu posso criar o site lá com download, com upload, tá? Fazendo tudo ali que precisar. Dá para fazer tudo num só? Dá, mas também eu posso separar. E a ideia desses microserviços é exatamente essa: você separar em vários microserviços. E aqui, no caso, eu consigo separar usando um executável só. Né? Não precisa ter um segundo executável, terceiro, quarto, quinto, décimo, não precisa, porque ele vai chamar instâncias do mesmo executável na memória. Tá? Então, acho que assim, acho que assim, colaborar, né, no entendimento dessa questão de microserviço aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham entendido, né? Aqui no post eu fiz os testezinhos, mostra um negócio que eu não cheguei a mostrar. Aquela questão que eu podia testar com o if nome match, o API key, eu podia testar a autenticação, né? Que também poderia jogar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Retornou os dados em formato JSON. Isso por quê? Porque o header está em formato JSON. Tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para CSV, olha, ele retorna em formato CSV. Se eu quiser mudar aqui para o formato XML, ele me traz em formato XML. Mas por que ele fez isso tudo aí? Porque eu programei para fazer isso aqui. Né? Então, lá internamente, né, na minha unit lá da Textstore, né, eu tenho lá
Eu tenho uma unit lá de CRUD padrão. Uma unit de CRUD. Que eu tenho nela aqui, ó, para listar, ele vai montar aqui uma query, pode ter ordenação, pode ser um registro único, pode ter paginação, né, da linha tal até a linha tal, tá? Ele executa SQL e depois ele vai testar, ó, se vier CSV, você vai fazer o quê? Vai converter o CDS para CSV. Se vier application XML, converte para XML. Se for JSON, retorne JSON. Então, por isso aqui, essas três linhas aqui fazem ele transitar facilmente aí entre de acordo com o content type que eu quero de resultado para a minha aplicação, tá? Foi isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, né? E assim, pensar que para frente aí a gente precisa pensar nessa questão de microserviços, tá? Eu acho que quando a gente estava desenvolvendo o ERP 5G ali, a gente começou a criar alguns microserviços, por exemplo, lembra? Para imagem, né? Passava a imagem, a gente compactava, criptografava, tal, ajudava com outro banco, né? Era um exemplo de um microserviço, tá? O Danilo e o Paulo Ricardo também estão bem por dentro dessa questão de microserviço, ali estão desenvolvendo ali a Tech Hub, então eles usam, né, esse padrão. Então, assim, tem muita coisa para estudar, tá, gente? Muita coisa para estudar. A questão do Docker, né? Quanto mais você estudar o Docker ali, melhor, porque aqui eu criei uma imagem, e essa imagem, ela é pública, tá? Eu cheguei a publicar ela. Vamos ver aqui. Eu publiquei ela lá no Docker Hub, tá? Então, ela está aqui, ó. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, usar o Docker lá na casa dele, baixar, né, ele prontinho ali, é só usar esse comandinho aqui que ele já vai ter lá. Caso quer perguntar, que é só tirar o fone aqui, senão não escuta. Só tem uma dúvida, normalmente, quando a gente quer o build aí com o Delphi, que era um pouco né? Você fez uma compilação diferente para rodar o serviço em container. O que acontece? Nesse projeto que eu fiz, como era um projeto de TCC e a gente tinha lá 6 meses para a gente poder fazer isso aqui, tinha que fazer em 6 meses, mais o TCC, né? Mais a script do TCC, porque além de desenvolver, você tem que fazer a script. Então, além de eu ter que fazer isso aqui, ter que fazer o TCC, eu fiz ele no formato mais conhecido nosso, que é o formato executável, né? Executável ali no Windows, e eu usei o interpretador. O que acontece? O ROS funciona no Lazarus, se eu quisesse compilar para Linux, ou até mesmo no Delphi também para compilar para Linux, né? Você consegue ali também usar o Delphi compilando para Linux. Você conseguiria. Só que o JV Interpreter que a gente usa, ele não é padrão do Linux. Entendeu? Ele não é padrão no Linux, ele é padrão Windows. Então, o container, a imagem do container que eu criei, era uma imagem baseada no Windows. Tá? Então, aqui, na verdade, o container, né? A imagem que eu criei aqui, ó, se você vier, o Carlos perguntou, essa aqui é a imagem que eu criei. Ela tá vendo? Ela é até grande demais, tá vendo? Por quê? Porque o Windows, olha lá, a imagem que eu usei do Windows é essa daqui, de 5,27 GB. Ele cresceu um pouquinho, né, para poder criar essa daqui. Ou seja, se você abrir, ele tem como você fazer um inspect, você sabe aqui os passos, né? Ele partiu do Windows, aí eu instalei, né, criei as variáveis de ambiente, adicionei diretório, instalei os drivers de acesso do Firebird, de acesso do MySQL, de acesso do SQL Server e tal, instalei esses drivers lá, instalei o Python dentro dela também, né, porque eu queria mostrar que funciona também até com Python lá dentro. Então, eu já instalei isso aqui e já publiquei a imagem, entendeu? Então, é uma imagem grande? É uma imagem grande, tá? Eu achei que fosse uma imagem Linux. Linux, você achou que fosse, né? Então, eu usei ela com uma imagem Windows aqui, tá? Para poder fazer isso também, por ele ser um executável. Mas um trabalho futuro, tá? Um trabalho futuro poderia se pensar, por exemplo, em, sei lá, às vezes substituir, em vez de usar o JV Interpreter, usar no Pascal, lá tem um Free Pascal, tem uns outros negócios que interpretam também. Mas eu teria que reestruturar todas as funções, né? Então eu não teria tempo suficiente para poder fazer isso ali no formato Linux, ou mesmo adaptar, se fosse o caso, o JV Interpreter para rodar no Linux, entendeu? Então, como eu não tinha esse tempo, então eu fiz dessa forma aí, rodando, funcionando. E assim,
A questão de ser um aplicativo solto, né, standalone, permite, por exemplo, se eu quiser rodar isso aqui no pendrive, eu copio isso aqui no pendrive, quando o pendrive chega qualquer máquina, tudo que tem ali está rodando ali, está funcionando no site, né? Então, a migração, por exemplo, de servidor, ela é muito simples, né? Quero migrar aqui do servidor daqui para lá. Pegar aqui e colocar lá para China, o executor acabou. Né? Se for imagem, o Docker também, muito simples, já está lacrado, está fechada a imagem ali, não tem problema ali também. Isso, tá? Seria a migração de servidor, seria bem tranquilo para isso aí, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Galerinha aí, Marcos, Wendel, Paulo, Queiroga, o Ricardo, se ainda estiver vivo, o Marlon, Paulo Ricardo, Danilo, Gleice, Rayane, online, Ralph, vou acordar o Ralph, deixa eu ver se ele está dormindo. Ralph, está acordado. Nós estamos aí também com a Giane, que está em casa, a gente está um pouquinho gripada aí, mas... Né? Ela falou que depois vem dar um abraço em todo mundo. De tarde, vem dar um abraço em todo mundo aí. Tá? Flávio está aí também. O Ricardo Alves pegou pelo meio, né, Ricardo? Estava aí no meio do serviço aí. Michael também, tá? Se tiver alguma pergunta. Assim que eu encerrar a questão, porque eu não demonstrei ainda, está previsto, acho que para a semana que vem lá, a demonstração do TCC e a conclusão, aí eu trago o PDFzinho mostrando realmente os seus resultados, tudo direitinho. Mas eu queria que a gente já tivesse esse primeiro contato aí, beleza? Vou mostrar uma marcadeira que o resultado está marcado. Marcar, né, cara? Galera, um abraço, tá? É isso aí. Tudo de bom.